Agora venha para um papo reto. Quantas vezes você ouviu que as estatais estão dando prejuízo? Vale lembrar que o governo Bolsonaro deu lucro porque vendeu ativos, né? Algumas estatais obrigatoriamente têm que dar lucro. Por que o Correio tem dado prejuízo? Aprenda com o professor Cobori e responda aos bolsonaristas. Vamos lá. Primeiro, um conceito básico. Empresa estatal, muitas empresas estatal, a gente não vamos ficar olhando com esse conceito de lucro e prejuízo, e sim de superávit e déficit. Por quê? Porque tem empresa estatal que não é feita para dar lucro. Ponham na cabeça de vocês. Tem empresa estatal que está ali para prestar um serviço público e subsidiar o mercado, inclusive as empresas privadas, com tecnologia, com uma série de coisas. Tem empresas estatais na área de saúde, e saúde não é um negócio, saúde não é feito para dar lucro. Então, empresas estatais na área de saúde, elas estão ali para prestar um serviço, não necessariamente ela precisa ter superávit. Muitas têm déficit, e isso é natural, tá? Então, dito isso, vamos colocar aqui, só para ilustrar. Estatais federais, subvenções federais às empresas em bilhões de reais. O que é subvenção? Quando a empresa tem um déficit, ou seja, ela não conseguiu ter um superávit, teve um déficit, o governo federal, o Tesouro Nacional, vai lá e faz um aporte nessa empresa chamada de subvenção, ou seja, está subsidiando aquele negócio da empresa. Então vamos lá, a primeira ali, dos 26,7 bilhões, a primeira ali, vamos pegar na ordem ali, a primeira, EBSERH, é uma empresa brasileira de serviços hospitalares, é uma estatal que presta serviços hospitalares, dentre eles os hospitais universitários. O hospital universitário não foi feito para dar lucro, gente. Então o governo tem que fazer a subvenção, colocar dinheiro nessas estatais para que elas prestem serviço de saúde. Esses hospitais universitários prestam serviço de saúde para as camadas mais pobres da população, menos assistidas. Olha ali que coincidência. Na segunda, Embrapa. A Embrapa está dando prejuízo. Não, a Embrapa não foi feita para dar lucro. A Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária. O agronegócio brasileiro, como sempre fala aqui, só está na fronteira tecnológica de produção agrícola porque existe a Embrapa. Então, a Embrapa tem um déficit de 4 bilhões. Agora, quantos bilhões o agronegócio brasileiro tem de lucro utilizando as tecnologias, a ciência que a Embrapa criou? Então, é isso aí também. Olha lá, Hospital Conceição, Codevasp, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. A Codevasp, inclusive, está sempre em alguns escândalos aí, e, por incrível que pareça, quem domina lá, dominou todo mundo, é o famoso Centrão. Então, CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Ou seja, são empresas estatais que não necessariamente foram criadas para dar lucro, não necessariamente foram criadas para dar superávit. São empresas que é natural ela dar déficit, porque é uma empresa que presta serviços públicos. Saúde não foi feito para dar lucro, né? Só em países extremamente capitalistas, como Brasil, Estados Unidos, a saúde é feita para dar lucro, né? A vida tem preço. Se você quer ser atendido, bem atendido, ter um serviço de saúde de qualidade, e você tiver muito dinheiro, você tem. Se você não tiver, no Brasil a gente ainda tem uma vantagem, que existe o SUS aqui, né? Que foi comprovado aí durante a pandemia, a importância do SUS, que ainda dá acesso à saúde para a grande maioria da população. Os Estados Unidos não tem isso, lá é só saúde privada. Se você espirrar lá e resfriar, você já está pagando nos Estados Unidos. E no Brasil, não, nós temos serviço público. E a saúde, o SUS, foi feito para dar lucro? Não foi feito para dar lucro, foi feito para atender a população. Saúde, educação, essas coisas não foi feito para dar lucro. Então, estatais nessa área não foi feito para dar lucro. É natural que ela dê déficit, tá? Obviamente, tem que ser bem administrada, tem que, né? O Estado brasileiro precisa capacitar os servidores, os pesquisadores, os cientistas que fazem parte dessas estatais, para eles gerarem conhecimento, gerarem ciência, para que aí sim o mercado, a iniciativa privada utilize isso. Todos os países capitalistas fazem isso, tá? O prejuízo dos Correios, vamos explicar primeiro. Obviamente a gente tem que olhar, né, as demonstrações do Correio, ver a gestão do que está sendo feito, assim como toda empresa, tem que se avaliar o porquê essa empresa está gerando prejuízo. Mas, grosso modo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando quebraram o monopólio dos Correios, tiraram o filé mignon dos Correios e deixaram os Correios só com o osso, que é a obrigação de entregar correspondência em qualquer lugar do país. Então, se você pegar os serviços das empresas privadas, as empresas americanas estão aqui, né, um FedEx, uma DHL, se pegar aí uma TAM Express, uma Gol,
você não vai mandar uma correspondência no interior de qualquer estado do país. Eles não vão aceitar, e se aceitarem é muito caro. E aí cabe ao Correio fazer esse serviço de cobrir todo o território nacional e ter capilaridade. Esse é o osso, porque para quem administra empresa, para quem tem uma empresa, você sabe que as empresas preferem estar nos grandes centros, onde está uma população muito grande, concentrada, onde o poder econômico é maior, onde existe mais comércio, e onde a logística, obviamente, é muito mais fácil, muito mais simples. Você tem uma rede logística, tanto aérea, quanto rodoviária, quanto marítima em alguns locais, que você chega muito mais fácil, com uma logística muito mais simples e muito mais barata. E aí você consegue oferir lucro ao atender esses mercados. Quando você olha para o Brasil, um país continental como é, não compensa você mandar uma carta lá para o interior da Amazônia. Não compensa você mandar a carta para o interior de qualquer estado brasileiro. Cidades pequenas, você vai ver que quem atende é só os Correios, porque ele é obrigado, é uma estatal que foi criada para isso, é obrigado a atender aquilo. Então, quando quebraram o monopólio dos Correios e deixaram todas as empresas privadas atuarem no seu mercado, né, inclusive eles utilizam o serviço dos Correios também, essas empresas, para fazer o que a gente chama a última milha, né? Tem muitas empresas que chegam até certo ponto, aí dali ela não consegue, ela repassa isso, paga para os Correios fazer essa última milha, né? Então, aquela parte onde tem um lucro maior, o Correio não auferiu um retorno daquilo ali, e o Correio fica com um lucro pequeno, porque o Correio vai prestar serviço para as empresas privadas, nessa última milha. Eu falo última milha, é um modo de dizer, tá? Obviamente, pode ser muito, em termos de distância, pode ser muito mais, né? É um termo que a gente usa no mercado, quem faz essa última milha, que é chegar realmente, entregar ali a encomenda, a carta para o cliente final ali. Então, os Correios, ele ficou realmente numa situação em que o grosso do mercado, onde se consegue extrair lucro, ela tem a concorrência de todas essas empresas privadas. E naquele pedaço que ninguém quer, o Correio é obrigado a entregar. É um serviço público, como eu disse, é uma estatal para serviço público. Então, isso posto, obviamente, a gente tem que olhar os números do Correio e ver se a gestão está sendo eficaz, né? Mas, Elza, pelo que você falou aqui, com tanto negócio pela internet, exatamente, né? Você entra na internet, essas empresas todas já têm parceria com empresas privadas, né? Então, o próprio Mercado Livre, ele mesmo entrega, ele mesmo faz a logística. Inclusive, né, nessa última milha, o Mercado Livre está se utilizando também de mão de obra precarizada, trabalho precarizado. Vocês devem saber que tem muitas pessoas, como a pergunta anterior ou a outra lá que falou da precarização, né, o poder de mercado dessas empresas grandes, ela acaba subcontratando pequenas empresas, pessoas físicas, MEIs, o cara vai lá com a motinha dele, entrega, tá lá com o carrinho. Até a Amazon faz isso, né? Para quem sempre recebe, você vê, às vezes, o cara chega ali com um carrinho velho, o carro dele tá cheio de pacotinho da Amazon e tá entregando. Isso é trabalho precarizado. O cara abriu uma empresa para prestar o serviço para a Amazon, e essas grandes empresas, né, têm essa mão de obra aí disponível, disposta a ganhar pouco para que elas tenham muito lucro, tá? Então, essa concorrência acirrada nos grandes centros tirou esse mercado dos Correios. E os Correios continuam prestando serviço no Brasil todo, mas muito pouco serviço onde realmente é possível aferir uma margem de lucro um pouco maior.